O que é energia feminina e energia masculina? É uma energia que a gente tem dentro da gente, faz parte da nossa constituição humana, da nossa construção humana, e todos nós temos as duas, masculina e feminino. Não importa se é homem, não importa se é mulher, não se trata de opção sexual, não se trata do papel que desempenha na sociedade. Todos nós temos o masculino e o feminino. Eu tenho feminino também? Você tem feminino Tem também. certeza disso? Vai Absoluta. ter que me provar. Absoluta. E essa energia ela é desenvolvida em algumas fases da nossa vida. Por exemplo, o masculino, ele é desenvolvido na primeira idade, que é de 0 a 7 anos. Então, de 0 a 7 anos, a energia masculina é desenvolvida em mim, em você, em todos os seres. O que isso significa? A energia masculina ela tem características que é só dela. Isso significa que ali aproximadamente aos 7 anos, no iniciozinho, no finalzinho de 7 anos de vida, eu tenho dentro de mim depositado essa energia. E essa energia, com as características dela, ela começa a ser elaborada. A energia está lá dentro. A energia já foi colocada lá. A energia já foi interpretada pelo organismo, já foi absorvida pelo organismo vivente, pelo ser vivente. Muito mais para frente, existem várias outras fases em que ela é trabalhada. Só que de 0 a 7 anos ela é construída, ela foi absorvida. Foi toda aquela base da informação do masculino já está aqui dentro de nós. O masculino ele é responsável pela proteção da vida. Então, quem protege a vida é a energia masculina. O masculino também é responsável pelo relacionamento externo. Então, tudo que acontece de relacionamento externo é de responsabilidade do masculino. O que eu quero dizer com é responsabilidade? Quem vai saber lidar com isso, quem vai saber o que fazer com isso é a energia masculina. Então, quem sabe trabalhar toda essa questão externa, que a gente vai exemplificar, mas tudo que é externo, quem dá conta de trabalhar isso é a energia masculina. E aí, o que é mais do masculino? O masculino, ele tem a força, ele tem o foco. O masculino é responsável pela razão, pelo racional. O masculino é objetivo, muito objetivo. O masculino, ele é o fazer, é a produção. Ação. O masculino é o prover. Então, essas são as principais características do masculino. Aí, vamos contrabalancear com o feminino? Depois dos 7 aos 14, é o momento de construção da energia feminina. Então, de 7 aos 14, que a gente chama de segundo setênio, é a construção da energia feminina. É quando o meu ser recebe essa energia e todas essas informações. E aí, quando a gente fala que o masculino ele é responsável pela proteção da vida, o feminino é responsável por gerar vida. O feminino gera, o masculino protege. Quando a gente fala que o masculino ele é voltado para o externo, para o relacionamento externo, o feminino ele é voltado para o interno. Então, o feminino é todo para dentro. O que é para dentro? As emoções, os sentimentos, ele é todo para dentro.
Quando a gente fala que o masculino é responsável por proteger, o feminino é responsável por acolher. Então, vamos fazer um exemplo? Imagina que tá uma mulher, e agora falando de mulher, uma mulher e uma criança. E um homem. Uma mulher, uma criança e um homem. E um animal vem atacar. Quando esse animal vem atacar, o homem que tiver na polaridade masculina, o que ele vai fazer? Ele vai se colocar na frente. Essa é a proteção. Ele vai se colocar na frente da mulher e da criança. O que a mulher feminina vai fazer? Ela vai pegar a criança e vai fazer isso aqui. Ela vai acolher a criança. Aí alguém pode falar assim, mas ela está protegendo. Não, não é um movimento de proteção, é um movimento de acolhimento. E o homem não, o homem vai abrir os braços, ele vai abrir o peito e vai se colocar na frente. Então, assim, tem duas vidas aqui atrás e a responsabilidade é minha. Então, ó, bate aqui em mim. A diferença é que uma posição ela é ativa e a outra é passiva. O homem, ele vai abrir os braços porque ele está pronto para lutar, para defender, proteger quem está atrás. E ele vai se colocar na frente. Ele vai se colocar na frente e vai lutar. A outra, que ela vai acolher, ela está numa posição passiva. Ali não tem luta. Ali só tem eu estou aqui acolhendo os meus e eu vou tentar acolher e receber o maior impacto possível. Mas ela não vai lutar. Ela vai, se chegar até ela, o predador vai pegar ela e depois vai pegar os filhos. Ela só está acolhendo, ela não está protegendo, ela não está lutando. Criança, de forma geral, né? Isso, a posição é de passividade, a do homem é uma posição ativa. E dentro do que a gente diz que o masculino ele é responsável, né, por essa relação externa, por toda essa relação que acontece externa, o masculino também é responsável por impor limite no relacionamento. O feminino, ele não sabe impor limite no relacionamento. O feminino, ele acolhe, então é como se acolho tudo e acolho todos. O feminino. O masculino não. O masculino bota limite nesse relacionamento, nessa relação externa. O que mais? Muito foco, muita razão, muito objetivo. O feminino não. O feminino não é que não tenha foco, mas o masculino ele tem foco. O feminino ele é capaz de olhar para várias coisas ao mesmo tempo e fazer várias coisas ao mesmo tempo. O masculino não. O masculino é foco. Olha a dificuldade que a pessoa tem para dizer que isso não é foco, entendeu? Olha a dificuldade. Gente, é muito simples. Por que o homem foca? O homem só consegue ver uma coisa só na frente dele. Não estou falando do homem, estou falando do masculino. Masculino. O homem na sua polaridade, né? Ele só consegue fazer uma coisa, né? Que vocês brincam muito. O homem é monofásico, né? Uma coisa só e nada. Esse dia eu estava falando com ela. Eu estou fazendo uma coisa que ela pediu, ela começou a falar outra coisa. Você dá para separar? Ou eu faço uma ou eu faço a outra. Porque você não pode fazer a outra, porque eu não consigo. É só isso. Só consigo fazer uma coisa de cada vez. Quando eu acabar, eu faço a outra. Mulheres fazem 10 coisas ao mesmo tempo. Mas o fato é que, apesar de ser uma qualidade muito interessante, é sim sem foco, na grande maioria. Porque é impossível você fazer 10 coisas ao mesmo tempo e focar nas 10. Isso não é um demérito, é que, de fato, isso não é foco. O foco é aqui, agora eu estou falando com você, estou olhando nos seus olhos, foco. Se eu tiver que falar com você, com ali e com lá, o foco ele é dividido. Então, não tem foco no feminino, tá bom? Então, e aí fechando, né, esse primeiro entendimento,
quando nós somos construídos com a energia feminina e a energia masculina, quando é uma mulher, existem outras fases, outras etapas que não têm a ver com a energia, e outras fases em outras etapas vai acentuando o feminino. Então, a mulher, ela vai acentuar o feminino mulher, o ser mulher, mas a energia masculina base está ali. O homem, ele vai passar por outras fases, outra etapa que vai acentuar o masculino, mas o masculino e o feminino estão ali. Então, o masculino, a energia masculina é criada dentro de nós de 0 a 7 anos, independente do sexo. O feminino é criado em nós de 7 a 14 anos, independente do sexo. Então, todos nós temos essas duas energias. Só que um vai desenvolver muito mais um, por conta de várias outras coisas, tá? Hormônios, órgão sexual, um monte de outras coisas. E o outro, da mesma forma. A menina tem um órgão reprodutor, o menino tem um órgão totalmente diferente, os hormônios são diferentes e alguns órgãos são diferentes. Por isso que vai potencializar o masculino e o feminino no homem e na mulher. Mas a energia ambos têm. Mulher precisa aprender a trabalhar o masculino. A gente tem o feminino muito grande, muito trabalhado, mas precisa trabalhar o masculino. Por que que eu preciso trabalhar o masculino? Porque se eu não tiver energia masculina, eu não tenho foco, eu não tenho esse relacionamento todo com o externo, eu não sei colocar limite nas relações, eu não sei fazer uma proteção se eu tiver que fazer. Então, o meu masculino, eu sendo menina, o meu masculino vai me dar essas possibilidades. Posso trabalhar um pouquinho isso aí? Mas se eu sou menina, eu tenho que ter isso aqui de menina e isso aqui de menino, de masculino. Não pode ser meio a meio e não pode ser desproporcional. Vamos colocar 80-20. Eu teria que ter. Isso não é regra, tá, gente? Isso não é regra. E isso, inclusive, vai variar de acordo com cultura, o tempo, etc. Mas fazendo uma analogia, usando um exemplo, nós estaríamos próximo do equilíbrio se nós, mulheres, tivéssemos 80% feminino e 20% masculino. A mesma coisa para os homens.